Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula sobre frações? Hoje nós vamos ver um pouquinho como que nós podemos descobrir quando a fração é equivalente. Então, uma fração, ela é equivalente quando ela é igual ao número de uma outra fração. Então, se você tem duas frações que têm o mesmo pedaço, o tamanho do pedaço é igual, significa que são frações equivalentes. Vamos ver isso? Por exemplo, se eu pegar, aqui eu tenho algumas frações, eu peguei alguns discos e dividi eles em frações. Esse daqui está dividido em 8, esse em 2, esse em 6, esse daqui está dividido em 3, esse daqui está dividido em 5 e esse daqui em 4. Se eu pegar 1/3 do meu disco, olha aqui, esse aqui eu dividi em 3 partes. 1/3 vai ser maior, menor ou igual a 1/6. Então, eu vou colocar 1/6 aqui em cima do 1/3. Olhando assim, a gente já consegue observar a diferença, que significa que 1/3 é maior do que 1/6, ó. Por quê? Um disco não cobriu o outro, uma partezinha não cobriu a outra toda. Então, para que essa fração aqui do 1/6, né, 1/6, ficasse equivalente, é óbvio que não seria com 1/3, elas não são equivalentes, elas não são iguais. Para que eu tenha equivalência, nesse caso, eu vou precisar de 2/6. Então, 2/6 é equivalente, ou seja, é igual a 1/3. Então, 2/6 é igual a 1/3. Quando eu olho, vamos olhar um outro exemplo aqui agora. Quando eu olho, por exemplo, metade, ou seja, 1/2, quantas frações do 1/8 eu tenho que colocar aqui para ficar metade? Eu tenho que pegar pelo menos 4, né? Olha aqui, ó. Se eu pegar uma só, não é equivalente. Tá faltando bastante coisa aí, né? Se eu pegar 2/8, olha aqui, 2 pedaços de 8. 2 pedaços de 8, ainda tá faltando. 3/8, ainda está faltando. Opa, 4/8. Agora sim, eu tenho aqui uma fração equivalente. 4/8 é igual a metade, a 1/2, porque eu estou trabalhando aqui com discos do mesmo tamanho. Então, aqui nós temos 4/8, é a mesma coisa que falar que eu tenho meio. Elas são equivalentes. E por que a gente descobre isso? Através da divisão. Quando eu divido o meu numerador pelo denominador, ou seja, eu divido, quem é o meu numerador aqui? O 4. Quando eu divido 4, eu pego o 4 e divido ele por 8. 4 dividido por 8 vai dar 0,5. E quando eu divido 1, não é isso que eu tenho aqui, ó? 1 dividido por 2, né? Porque é 1/2. Eu também vou ter 0,5 aqui. 0,50, né? Que a gente costuma dizer. Ou 5/10. Tudo bem? Quando eu olho para os desenhos, fica mais fácil. Mas você pode falar assim, professora, e se eu não tiver os desenhos na hora da prova, o que eu faço? Você divide o numerador pelo denominador. Se o numerador dividido pelo denominador der o mesmo resultado nas duas frações que você tiver que analisar, significa que elas são equivalentes. Se derem resultados diferentes, aí você olha qual que vai ser a fração maior, qual que vai ser a fração menor. Por exemplo, se eu tiver aqui 1/5, é maior ou menor do que 1/3? Só de olhar já dá pra gente perceber, né? Que ele é menor. Então, eu vou colocar um por cima do outro só pra gente ter certeza. Olha aqui, ó. 1/5 é menor do que 1/3. Ou seja,
1/5 é menor do que 1/3. E se fosse ao contrário? Se a primeira fração fosse 1/3. 1/3 é maior, né? Se ela estiver na frente, ela é maior do que 1/5, certo? Se for ao contrário, 1/5 é menor do que 1/3. E isso a gente faz colocando um em cima do outro, a gente observa aí quem é o maior e quem é o menor. Não tendo os desenhos para colocar um por cima do outro, você faz a divisão. Então, por exemplo, se eu colocar aí 1/4 é maior ou menor do que meio? Já dá pra gente observar aí, né? Que 1/4 é menor. Mas se eu tiver 2/4, tá equivalente. Olha aí, cobriu tudo. 2/4 é equivalente a meio. E se eu colocar 3/4, professora? Aí ficou maior, né? 3/4 é maior do que meio. Olha aí, ó, tá faltando um pedação aqui ainda, né? Ou melhor, tá faltando não, tá sobrando um pedação, né? Quando eu observo as frações, eu tenho que sempre observar que ela é um inteiro, ou seja, era uma parte inteira, que foi dividida. Pode ter sido dividida em 2, em 3, em 6, em 8, ou em 5, ou em 4. E aí você vai ter que analisar, fazendo aí a divisão dos números decimais. Quando você não tem o desenho, a gente faz a divisão. Então, para eu saber quem é maior, se eu não tiver o desenho, quem é maior? 1/3 ou meio? Com o desenho tá fácil de descobrir, né? Quem é maior. Mas e se não tivesse o desenho? Você divide 1 dividido por 3 ou 1 dividido por 2. Você faz os dois cálculos e aí você descobre, nos números decimais, quem vai ser o maior e quem vai ser o menor. Com essa explicação, vocês já conseguem responder aí as atividades do EMAI. A página 64, a página 65 e a 66. A 66, vocês provavelmente vão ter que fazer o cálculo, porque esses desenhos aqui não serão suficientes para vocês, porque tem algumas frações ali maiores, né? Por exemplo, 3/18 está lá no livro. Então, não tenho aqui 3/18. Então, você vai ter que fazer o cálculo. 3 dividido por 18 e descobrir quanto dá. E aí, você vai dividir todas as frações para descobrir qual vai ser a fração maior, qual vai ser a fração menor e quais frações são equivalentes, quais são iguais. Espero que vocês consigam. Beijo, deixa o like aí no vídeo, tá bom?